Tudo bem? Eu sou o Raul e seja bem-vindo ao canal Vai de Moto. Se você tem uma Phaser 250 e ao ligar a chave percebeu que a luz da injeção fica piscando e você não faz ideia o que isso significa e qual a causa disso, fica aí no vídeo que depois da vinheta eu vou explicar como identificar esse erro e como buscar a solução para ele. Bom pessoal, esse vídeo aqui eu peguei de um grupo do Facebook que eu faço parte, de um grupo de Phaser, então eu vou rodar esse vídeo. Esse vídeo mostra um código de erro da central ali da luz de injeção, então eu vou rodar o vídeo para todo mundo perceber do que eu estou falando. Aí, então a luz apaga e começa a reproduzir o erro de novo, esse código de erro. Então vocês perceberam que existe uma sequência nessa quantidade de vezes que a luz pisca. Algumas vezes uma piscada mais lenta e outras uma piscada um pouco mais rápida. Então eu tenho aberto aqui no computador o manual de serviços da primeira Phaser, que é essa versão ali do vídeo. E nesse manual de serviço ele fala desses códigos de erro e como ler esse código de erro, para você saber do que a moto está querendo te falar. Então aqui nessa página a gente tem o sistema, então mostra aqui a luz de injeção, que é a luz do meio que vai piscar, e como que deve ser lido esse código de erro. O código vai ter sempre 2 dígitos. O primeiro dígito é a quantidade de vezes que a luz pisca devagar. Então o que é piscar devagar? Ela vai ficar 1 segundo acesa e 1,5 segundos apagada. Pisca 1, 2, 3, 4 vezes lento. Então o primeiro número do código é 4, porque piscou 4 vezes a piscada lenta e a piscada rápida foi 2 vezes. A rápida ela fica meio segundo acesa e meio segundo apagada. E depois que ele mostra o código uma vez, a luz vai ficar 3 segundos apagada. Então nesse exemplo aqui do manual de serviço da Yamaha, a gente tem o código 42. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 vezes lenta, 1, 2 vezes rápida. Então agora assistindo o vídeo de novo, sabendo dessa informação, a gente vai tentar identificar qual é o código que essa moto aqui está querendo nos passar. Então ligou a chave, a luz acende e apaga. Aí 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ó, então piscou 4 vezes lenta e 2 vezes rápida. Por coincidência é o mesmo código que está aqui no manual de serviço da Yamaha. 4 vezes lenta e 2 vezes rápida é o código 42. Então você sabe que a tua moto está com o problema do código 42 e isso já é uma informação bem importante para você pesquisar como resolver isso e saber do que está gerando esse código e como resolver. Então vamos lá, aqui dando sequência no manual de serviço da moto, tem algumas tabelas na verdade que relacionam o código de falha e dizem qual que é o sintoma e qual que é o problema, onde é que é o problema. Aqui fala também se você pode usar a moto ou não. É claro, porque eventualmente isso pode ser um problema muito grave na moto, né? Pode ser algum erro muito sério que o ideal é que que o motor nem ligue, nem entre em partida. Além disso, cada código de falha ele é associado a um código de diagnóstico, da ferramenta de diagnóstico da Yamaha. Então vou pegar aqui o exemplo do código 13, então o sintoma dela é na pressão do ar de admissão. Pode ser uma provável causa do mau funcionamento de alguma questão em relação ao contato da conexão do sensor, um circuito aberto ou um curto-circuito. Pode ser o sensor em mau funcionamento ou ainda o mau funcionamento da própria ECU. E isso é associado então ao código de diagnóstico D03. E aqui na tabela de diagnóstico, fala de novo que o D03 é associado à pressão do ar de admissão, que é preciso checar a pressão no coletor e comparar essa pressão da tua moto com uma tabela padrão de valores.
Então aqui nesse manual ele ainda dá algumas opções de solução de problema, vamos dizer assim. Então aqui a gente está analisando o código de falha 13, que é um exemplo aleatório que a gente pegou. Então ele dá algumas opções de que você pode fazer para resolver esse problema. É claro que se você não tiver capacidade técnica ou ferramenta, habilidade para fazer o que ele está sugerindo que faça, aí você leva isso no mecânico, não necessariamente da Yamaha, mas alguém que já vai ter alguma base de onde começar a pesquisar na moto para resolver teu problema. Então no código 13 é aquela questão ainda do sensor de pressão da admissão. Então algumas coisas que você pode fazer nessa ordem aqui. Então primeiro você vai checar os conectores, se não tem pino desconectado, se não tem umidade, né? Então a primeira coisa seria dar uma geral na conexão elétrica dos circuitos. E aí depois, se as conexões estão ok, você verificar se o teu chicote não rompeu de repente em alguma parte. Então aqui ele sugere que você faça uma verificação da continuidade da fiação do chicote. Aqui até diz qual fio você tem que pegar nas pontas para ver se o cabo está intacto. E aí depois de você fazer essa verificação, a terceira causa provavelmente é um defeito mesmo no sensor de pressão da admissão. Então aqui até no manual tem como trocar, como fazer um teste ali com o multímetro para ver se o sensor que está na tua moto ele está com problema ou não. Então ali a gente pegou o exemplo do código 13 para fazer essa análise contínua do que fazer e como resolver. Mas se vocês repararem, em nenhuma tabela aqui aparece o código 42, que é o código que a Yamaha mostra como referência aqui na interpretação do erro. Aqui mostra o código 42, mas em nenhuma tabela a seguir tem o código 42. Então aqui a gente tem 30, 41, aí vai para 44, 46, e o código 42 não tem, que é o problema que a gente tem no vídeo da moto. Então a Yamaha deu uma canelada aí, porque o próprio código que ela mostrou de referência aqui no painel não tem na tabela do que é o problema, o que está causando o problema e como resolver. Como justamente é o código 42 que não tem no manual de serviço e é o que está apresentando na moto, eu resolvi pesquisar um pouco mais na internet, em fóruns da moto, tanto da Phaser como Lander e Teneré, que compartilham em grande parte mecânica. Então assim, algumas outras motos já tiveram esse problema, o pessoal resolveu às vezes trocando a bateria, carregando a bateria. Alguns estavam associando esse problema a um problema no painel em si, justamente porque não tinha no manual, mas a única informação oficial que eu encontrei foi no manual de serviço da Teneré. Então aqui com o manual de serviço da Teneré aberto, ele mostra também o mesmo funcionamento, então a luz da injeção também pisca da mesma maneira. Também falo do código 42 aqui, dando exemplo, mas aí na tabela de falhas da Teneré, ela fala aqui que ela realmente apresenta aí o código de falha 42 agora, associando esse erro ao sensor de velocidade. Então algum problema relacionado ao sensor de velocidade, mas a moto pode funcionar e você pode usar ela. Eventualmente, se a velocidade do painel não vai estar aferida, não vai estar de acordo com a velocidade real. E aí, rolando aqui essas tabelas do manual da Teneré, a gente vai ver que o código 42 fala do problema associado ao sensor de velocidade, o que pode ser, algum problema de contato, ou o próprio sensor com defeito, e associa esse código 42 ao código de diagnóstico 07. E aqui embaixo a gente tem o código de diagnóstico, tem a tabela de código, e mais uma vez, mais uma canelada da Yamaha, o D07, que é do código 42, ele não está na tabela de diagnóstico. Então parece piada, mas não é. A gente tem o D01, 3, 5, e aí pula para o 8 e vai para o 9. Então os dois manuais, tanto da Teneré como da Phaser, eles têm a estrutura bem parecida. Depois do diagnóstico, a gente consegue pesquisar o código de falha e verificar qual é a solução de problemas, como fazer, o que tem que fazer para resolver. Aqui aí no item do código 42 é um problema no sensor de velocidade e em alguma coisa associada a ele, então cabeamento, conexão elétrica. E além disso, aqui na solução de problemas está sugerindo que em girar a roda traseira e certificar que a velocidade aumenta.
E em caso de mau funcionamento persistente, o manual nos manda ir para um outro item que é relacionado ao mau funcionamento do sistema do sensor de velocidade. Então, voltando ao manual de serviço da Phaser, eu não encontrei exatamente o item de mau funcionamento do sensor de velocidade, mas aqui tem um item relacionado a o que fazer quando o velocímetro não funciona, que está associado diretamente, né, ao sensor de velocidade. Então aqui a gente tem algumas sugestões de testar se o painel está funcionando, se está recebendo a informação do sensor, e se o painel funciona, então talvez o problema seja no sensor. Então aqui o manual sugere você colocar um multímetro, fazer alguns testes com o sensor, e se o problema persistir, então você tem que ou trocar o sensor ou trocar o painel. Mas antes de você realizar essas trocas, é importante você dar uma checada nas conexões, em passar um limpa-contato, às vezes tem alguma conexão oxidada. É comum você ter algum problema parecido com esse depois que você manda a moto para lavação. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo um link para você baixar o manual de serviço da Phaser. É bem legal você dar uma olhada, dar uma estudada nele. Muito problema você vai conseguir resolver em casa só estudando o manual, porque ele já dá como resolver, dá uma ajuda bem grande. Então pessoal, resumindo aí, no vídeo de hoje a gente aprendeu a fazer a leitura do erro, do código de erro no painel da moto e a buscar essa informação no manual de serviço. E se eu te ajudei de alguma forma, eu gostaria de pedir para você dar um like no vídeo e se inscrever no canal aí que nos ajuda a manter a produção desse tipo de conteúdo. Valeu? Até a próxima!